Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao conteúdo de hoje, ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar sobre aplicações que você pode fazer para a montagem da tua carteira aí de liquidez, né? Para aquela parte ali que a gente está conversando, está discutindo sobre a montagem da tua reserva de liquidez. Jackson, qual é o melhor? Onde que eu coloco? Na poupança, no Tesouro Selic? Tem outros tipos de aplicações que a gente também pode diversificar e pode buscar um pouquinho melhor a minha renta, melhorar a minha rentabilidade da minha reserva de liquidez? Tem sim, e é isso que eu quero te apresentar hoje, né? Tesouro Selic, CDB de liquidez diárias, as LCIs, as LCAs, que são hoje algumas letrinhas novas aí que eu quero te apresentar. Então, fica aqui comigo, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro local, qual é o primeiro investimento, o primeiro aporte que você precisa fazer? A gente tem acompanhado, né, aqui dentro dos treinamentos, quem está comigo, quem está nas mentorias, o que eu tenho recomendado? Aplicar inicialmente no Tesouro Selic, né? O que é o Tesouro Selic, Jacques? O Tesouro Selic é um título, né, é uma dívida emitida pelo governo federal, né, para poder arrecadar recursos para poder financiar obras, financiar o próprio governo, né? Para poder o quê? Se autofinanciar. E com esse dinheiro ele vai fazer investimentos em obras públicas e etc. Né? Maravilha. Então, quem é o teu principal credor no Tesouro? Né? É o governo. Então, obviamente, a relação risco-retorno ela é muito baixa, porque comparando o governo contra um banco ou contra uma empresa, obviamente, o governo ele é uma instituição mais segura, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Então, assim, na relação entre governo, bancos e empresas, nessa relação, o governo acaba sendo, de fato, uma instituição, um credor, né? Um credor mais seguro, né? Eu emprestar dinheiro para eles, porque eu tenho a certeza que eu vou receber esse dinheiro. Maravilha. E qual é a minha outra opção, Jackson, para fazer o meu investimento também depois do Tesouro Selic? Existe alguma outra opção que pode me pagar uma rentabilidade melhor que o Tesouro Selic? Antes de passar para frente, eu quero te explicar sobre o que é a Selic, né? O que é o Tesouro Selic, né? Então, o Tesouro Selic porque ele é baseado numa taxa referencial. Aonde que é esse nomezinho Selic? O que é a Selic? A Selic nada mais é do que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Maravilha. Isso é a Selic, só que existe a taxa referencial para esse sistema, que é definida mais ou menos a cada 45 dias por uma comissão, né? Que na realidade um comitê, que é o que a gente chama de Copom, que é o Comitê de Política Monetária, tá? O que é isso? A cada 45 dias, esse comitê se reúne e define essa taxa referência da Selic. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não criar muito... O meu objetivo aqui não é falar sobre economia, eu quero que você só entenda os porquês das sopas de letrinhas, ok? Então, maravilha. Então, eu tenho a Selic, que eu já te falei que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, só que eu tenho que ter uma taxa que referencia a Selic para me poder balizar. Ótimo, então eu tenho a taxa Selic, e essa taxa Selic é definida pelo Copom. Maravilha. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou falando de outubro de 2023, a taxa Selic está em 12,75%. Maravilha. Então, 12,75% acaba sendo a taxa Selic, ou seja, a taxa referência do mercado financeiro. Maravilha. Uma vez entendido isso, eu quero te explicar algumas outras letrinhas que servem como referência para os teus investimentos. Beleza, então quando eu saio de dívidas do governo, que eu posso comprar, posso emprestar dinheiro para o governo, quais são as minhas outras opções? Eu tenho bancos e tenho empresas, né? Então nessa escala aí de relação risco-retorno, depois do governo, eu tenho a tendência, né, que a gente encontre mais segurança nos bancos, né? E aí depois as empresas efetivamente, onde eu posso também emprestar e financiar a empresa. Então vamos nessa relação do governo, agora vamos falar de bancos, tá? Aí que foram criados uma outra letrinha, que se chama CDB. O que é o CDB? É um certificado de depósito bancário. Para me explicar isso, é como se o banco ele emitisse uma dívida, né, para mim poder emprestar dinheiro para ele. Então, através desse CDB, que é esse certificado de depósito bancário,
eu empresto dinheiro para o banco. Maravilha. Só que o banco, ele precisa também ter uma taxa de referência tanto para ele te remunerar esse dinheiro que ele está te emprestando, né? E para poder ele se autofinanciar. Maravilha. Então, existe qual é a taxa que o banco se referencia? É a taxa Selic? Não. Por quê? Porque a taxa Selic é exatamente a taxa de referência do mercado. Então, ele não teria o que a gente chama de spread. Ele precisa de um diferencial para poder ter o ganho, né? Ou pelo menos, ou ele te emprestar ou ele tomar dinheiro emprestado. Então, ele precisa ter um deságio, vamos chamar assim, da taxa referência do mercado para poder justificar ele te emprestar ou ele te pagar juros, tá? E aí que foi criado o que a gente chama de CDI, né? O que é o CDI, Jackson? O CDI ele vai ser o quê? O Certificado de Depósito Interbancário. Jackson, o que tu tá falando? Então vamos lá. E aí ele acabou sendo o CDI, esse Certificado de Depósito Interbancário, assim como tem o CDB, o CDI ele é como se fosse um título também de empréstimo de dinheiro, né? Eu emito uma dívida para poder alguém me emprestar dinheiro, só que só funciona entre bancos. Por quê? Porque o sistema financeiro do Brasil e é regido pelo Banco Central, ele determina aí que todos os bancos eles devem encerrar todos os dias com o caixa positivo. Isso é uma regra. Por quê? Isso é uma medida de segurança que vai procurar e assegurar que o sistema financeiro ele de fato seja estável e também esteja saudável. Então, se isso é uma regra do Banco Central, eu preciso que imagina que todos os dias todos os bancos terminem com a balança positiva, com um saldo positivo. Mas acontece que determinado banco, lá um banco XPTO, ele teve uma grande saída de dinheiro hoje, por exemplo. E o que ele faz no final do dia? O Banco Central faz esse ajuste dizendo que o banco XPTO precisa cobrir um saldo negativo e aí ele acaba emprestando dinheiro de um banco ZPX lá, um outro banco, ok? E ele acaba cobrindo, ele faz essa cobertura interbancária. Isso tudo é de uma forma automática e sistemática pelo próprio Banco Central. Só que nesse empréstimo os bancos têm que pagar um juro entre si, que é exatamente o CDI, e aí é pago, vamos chamar uma espécie de juro chamado de DI, né? E aí que se chama taxa DI, que ela é medida todos os dias. A taxa DI, eu quero simplificar para você, ela é referenciada, lembra da taxa Selic? Então ela geralmente vai ter um pequeno deságio em relação à taxa Selic, geralmente ali de 0,10% ali. Então hoje se a taxa Selic está em 12,75%, o juro DI ou a taxa DI geralmente ela vai estar ali em 12,65%. Essa é o normal do mercado. Então, toda vez que você pensar em CDI, quanto que é a taxa CDI hoje? Você lembra da taxa Selic e diminui ali 0,10 pontos percentuais, tá bom? Isso eu estou falando para te facilitar. Obviamente, a taxa CDI ela tem a sua taxação no mercado, tem a sua cotação no mercado todos os dias, que serve para referência no mercado financeiro, beleza? Eu estou falando aqui para tentar, pelo menos, minimizar, né, ou falar de uma forma mais simples, sem muito economês. Maravilha. Jackson, então, maravilha. Tu tá me falando que o CDI, ele é baseado numa taxa referencial, né, que é a taxa DI, maravilha, e geralmente ele varia em torno de 0,10 pontos percentuais do Selic. Beleza. E aí o que acontece? O banco, quando ele te emite um CDB, ele vai referenciar o CDI, né? Então ele vai falar assim, ó, eu vou te pagar 100% do CDI. O que ele está fazendo? Que ele vai te pagar 12,65%, isso na data de hoje. Mas você sabe que a taxa Selic, cada 45 dias ela pode aumentar ou pode diminuir. Então, no acumulado de 12 meses, você acaba tendo um valor acumulado dessa média de variações da taxa Selic. Beleza? Então vamos lá. Onde que eu quero chegar com isso? Jackson, então quando eu saio do governo, eu vou me referenciar a bancos. Então o banco vai me falar, Jackson, eu te empresto dinheiro lá, sei lá, o CDB do banco tal. Ele vai te fazer, ó, CDB de liquidez diária pagando 100% do CDI. O que é isso?
ele está te pagando hoje, por exemplo, a média de 12,65% ao ano. Lembra-se disso. Aí ele vai fazer a ponderação para 12 meses e vai te pagar uma taxa mensal ou proporcional aos dias que você deixou o dinheiro aplicado ali. Beleza. Uma vez entendido isso, eu quero agora começar a fazer comparações. Lembra? Então, assim, como é que eu defino o que é melhor para os meus investimentos? Quando eu consigo comparar. Então, o que eu quero trazer com tudo isso? Eu quero que você aprenda a comparar o que é melhor para você. Tesouro Selic, que me paga 100% da taxa Selic. CDB, de liquidez diária, por exemplo, 100% do CDI. Tem banco que está pagando 102, 103, 5% do CDI. E agora eu quero te apresentar as LCI e LCA, que também são dívidas emitidas por bancos, tá? Só que elas têm uma outra finalidade. A LCA são letras de crédito para o agronegócio e ali os LCI são letras de créditos para o mercado imobiliário, ou seja, é onde o banco capta dinheiro, né, para emprestar dinheiro especificamente para esses tipos de negócio, então para o agro e para o mercado imobiliário, né? Maravilha. Então, agora eu vou te apresentar as LCIs e LCAs. Por quê? Porque também existe uma grande oportunidade aqui para montar a tua reserva, ali a tua reserva de liquidez diária ou de liquidez através das LCI e LCAs, que elas podem te remunerar também muito bem. Sabe por quê? Porque elas têm um mecanismo também de serem incentivadas. O que é isso? O governo, o sistema financeiro, ele achou uma forma de incentivar o investidor a aplicar em LCI e LCA, que são títulos de dívidas emitidas por bancos, para quê? Para poder fomentar esses mercados. E na contrapartida, ele te isenta do imposto de renda. E é aqui que está a grande sacada do negócio, o que eu quero que você entenda, porque isso não é um assunto que está muito disponível, que o teu gerente de banco vai te falar. Você vai encontrar isso mais na parte de assessoria de investimentos, o assessor ele já vai te indicar isso, e aonde que eu quero te apresentar esse tipo de investimento que ele pode equilibrar e pode ajudar a performar melhor a tua carteira de investimentos, tá bom? Gente, então, eu quero vir aqui para minha tela, eu trouxe aqui um comparador, né, entre esses títulos. Vamos lá. E aí eu quero te apresentar aqui um comparador de títulos, tá bom? Então vamos lá. Imagina aqui é uma calculadora para renda fixa, né? Então vamos dizer que eu vou simular aqui uma aplicação de R$100 mil e eu vou estimular aqui como é que vai se comportar essa aplicação durante 12 meses, tá bom? Então, durante esses 12 meses, imagina que a minha taxa DI, lembra que eu falei, a taxa referência do mercado fica em 12,65 e uma taxa Selic a 12,75, 12,75, tá? Então, você vê que é a variação de 10 pontos percentuais na média, ao ano, tá? Nunca esqueça disso, ao ano. E aí, o que eu vou te apresentar aqui? Tem lá o Tesouro Selic que paga 100% do CDI, ou ele paga a taxa Selic, né? E agora eu também tenho os CDBs. Então, o CDB lá do teu banco, digital, né, que está te pagando lá 100% do CDI. O que é isso? Ele está te pagando exatamente essa taxa aqui, de 12,65. Só que agora eu estou te apresentando as LCI ou LCA. Você vai encontrar em alguns bancos, não são todos, em alguns bancos de investimentos, tá? E o que é? A LCI ou LCA apresentando liquidez diária, alguns de LCI e LCA de 90 dias também, pagando até 87% do DI ou do CDI. Jackson, e aí agora, qual é a grande pergunta? CDB de 100% do CDI é melhor do que uma LCI ou uma LCA que paga 87% DI? E olha só, gente, quando você bota na ponta do lápis, olha o que acontece, tá? Eu trouxe a simulação, eu não vou nem falar de poupança, né? Poupança eu até trouxe aqui, mas a rentabilidade dentro desse meu exemplo, olha como é. Então, no CDB e no RDB, que é uma outra letrinha que eu não comentei aqui, mas eu já vou te adiantar, RDB, principalmente hoje é o Nubank, que é o mais famoso, que você bota nas caixinhas, o que ele faz? Ele aplica no RDB. O RDB é um recibo de depósito bancário que funciona muito semelhante ao CDB, tá? O Nubank vai lá, ele emite sua dívida e você aplica e ele te paga lá 100% do CDI também, tá bom? Então a comparação aqui é entre o CDB ou o RDB, para você que está usando o Nubank, por exemplo, para guardar lá nas suas caixinhas, nas caixinhas do Nubank, etc. Então vamos simular um investimento aí de R$100 mil para a conta ficar fácil.
tá? Então, eu vou ter uma rentabilidade aqui, pagando 100% do CDI hoje, que é 12,65, eu vou ter o quê? Então, valor bruto aí de uma rentabilidade de 12.650. Maravilha. Só que em 12 meses, eu vou pagar em torno de 17,5% de IR, Imposto de Renda. Então, a diferença aqui que vai pesar em relação ao LCI e LCA é que as LCIs elas não têm imposto de renda e isso faz muita diferença no final, gente. Olha só. Então, eu pagando o imposto aqui do CDB, eu vou ter um valor total líquido, vamos simular aqui, de 110%, ou 10,44%. E a LCI, já que eu não tenho o imposto de renda, ela vai me dar uma rentabilidade líquida, né? E é semelhante à bruta, então igual à bruta, que fica em torno de 11,01%. O que é isso? Ela me pagou 87% do CDI. Então, fazendo a comparação aqui, eu tenho ainda quase 0, aqui, né, 11, tenho quase 0,5% de diferença no espaço de 12 meses. Olha só como é interessante. Jackson, então o que eu te recomendo? Procure no teu banco, procure através do seu assessor. Se existe, você tem acesso à LCI ou às LCAs desde diária. Jackson, se eu não tiver? Se você não tiver, procure uma outra opção, são as LCAs de 90 dias. Detalhe, 90 dias seu dinheiro fica travado, e aí nesse sentido perde o sentido de ter liquidez, de ser de liquidez diária para reserva de emergência ou reserva de liquidez, certo? O que eu te recomendo? Separa de 3 meses, por exemplo, 3 meses, deixa no CDI ou no Tesouro Selic diária, e 3 meses depois, ou 3 meses, após 3 meses, você já pode botar numa LCA, onde você vai conseguir ter um balanceamento e uma parte da tua reserva já performando de uma forma melhor, beleza? Então, gente, isso que eu queria trazer hoje com esse conteúdo é fazer essas comparações. Você pode melhorar a performance da tua reserva de liquidez com as LCIs e as LCAs. É uma ótima alternativa para buscar uma melhor performance do teu capital, tá bom? Então, gente, esse era o conteúdo de hoje. Obrigado por você ter ficado até aqui e bons investimentos e bons negócios.